O homem é feito de matéria, ninguém duvida. Existe correndo nas nossas veias, inclusive ferro, lá nas nossas hemácias, um íon de ferro, Fe+3, que é responsável pela nossa respiração. Ele vai lá, pega o oxigênio no pulmão, vai lá na extremidade do nosso corpo, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, leva para o pulmão e faz nosso corpo respirar. Ninguém duvida que nos nossos ossos exista um cálcio muito parecido com o mármore, com aquilo que a gente vê nas obras. Ninguém duvida disso, que a gente precisa lá de magnésio, das vitaminas, mas também dos minerais, que são tão importantes no nosso ciclo biológico. De fato, ninguém duvida que a gente é matéria. Mas há alguns que duvidam que nós sejamos alma. E além da matéria, a gente traga também sentimentos mais inferiores, instintivos, muito próximos dos animais. E que por vezes parecem mais dos animais do que dos seres humanos. Por vezes a gente também esquece que é espírito. E que, portanto, por ser espírito, é livre, tem uma vontade livre. Não é apenas como a vida, ou a materialidade, ou como a nossa animalidade, mas também goza de liberdade. E eu vou aqui acrescentar, nós também somos emoção. Muitas das nossas escolhas estão baseadas nas emoções, que cruzam a nossa liberdade com os nossos instintos, os melhores e os piores, e fazem por vezes a gente tomar atitudes como diz São Paulo: eu quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero fazer. E é diante disso que aparece esse tempo de graça, tempo quaresmal. E aí a gente que aprendeu que religião parece que é somente o lado espiritual das nossas vidas, acaba se esquecendo que também é prática e que, portanto, omitir o bem é tão mal quanto continuar fazendo o mal. E aí a palavra de Deus hoje, ela vem com aquela frase impressa: para o bom entendedor, um pingo é letra. Porque por vezes a gente bate a cabeça assim e fala: eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Mas quando ela está clara, eu finjo que eu não entendo. Porque hoje a palavra está clara. Moisés está indicando a perfeição de Deus, que deve ser a nossa meta. Se a gente errar a perfeição de Deus, pelo menos nós vamos estar entre os santos. E mostra o que é ser um perfeito. E talvez a gente pudesse até retomar um pouco a leitura, repito, claríssima: não furteis, não direis mentira, não deis falso testemunho, e assim vai. Há momentos que de fato a palavra não é teológica e espiritual, há momentos que ela é prática, assim como ela é no Evangelho. Porque nós não somos cristãos do primeiro século, e muitos de nós nunca lidou nem com ovelha, quanto mais com cabrito. Mas os cristãos do século I sabiam a diferença exata de uma ovelha e de um cabrito. Primeiro, que se vocês fizerem uma imagem mental, ou você que está em casa, que tem chance de pegar o seu celular e pôr no Google, o cabrito e a ovelha são parentes, muito próximos. Se a ovelha estiver tosquiada, é difícil a gente reconhecer a diferença entre um e outro, a não ser pelo comportamento. Porque o cabrito, onde ele está, ele come de tudo. Se você jogar um alumínio, ele vai comer o alumínio. Um pedaço de plástico, ele vai devorar. Se você deixar a porta da tua casa lá na roça para o cabrito aberta, ele vai comer o teu sofá. Ele é um bicho voraz, ele quer comer o que é bonito, o que ele acha bonito ele come.
A ovelha não. Você vai soltar ela no pasto, ela vai ter que dormir, como aqui é meio quente, né? Você vai ter que fazer um tabladinho, senão ela vai ter doença. Ela não vai poder ficar perto do cocôzinho dela. E ela vai, você vai soltá-la no pasto, ela vai na melhor pastagem. Ela só vai comer da melhor pastagem. O cristão do primeiro século sabia que Jesus está falando o seguinte: eu vou separar a partir das atitudes. E aí a pergunta é: a minha atitude é de ovelha ou é de cabrito? A atitude da ovelha que vai para o lado direito e que encontra a salvação é a atitude que corresponde em fazer uma experiência com Deus de adoração em espírito e em verdade, como a gente cantou no Salmo, mas também na vida, quando o rosto de quem está nu, com fome, o rosto de quem precisa é confundido com o rosto de Cristo. Na teologia, para aqueles que querem fazer a sua pesquisa também, mas eu vou explicar de modo muito tranquilo. Na teologia do Antigo Testamento haviam as teofanias. Fania em grego é manifestação e theos é Deus, manifestações de Deus. Então a turma enxergava um trovão, hoje a gente fala Santa Bárbara, né? Mas antigamente é Deus respondendo aquela pergunta. Uma nuvem, você imagina num lugar árido, 50 graus de dia, menos 1, 2 à noite. Uma nuvem de dia era um sinal de Deus. Então olha, Deus está nos guiando para aquele rumo, a nuvem ia à frente, dando sombra para aquela caminhada. A sarça que ardia lá com Moisés. Mas no Novo Testamento, Deus se manifesta em quem mais precisa. Por quê? Não foi só a ressurreição que revelou que Jesus era Deus, mas o momento em que o Evangelho de Marcos coloca aquele soldado olhando para a morte de Cristo, quando tudo se escurece, mas Cristo continua parecendo que com sua morte emana uma luz. No mundo escuro, a cruz é luz para revelar que o desfigurado, e todo desfigurado, o com fome, o preso sem saúde, o desfigurado da dignidade humana, assume e é o rosto de Cristo, e a teofania do encontro, que em outras palavras se chama caridade, nos é cobrada nesse momento e através desses encontros. Por isso, amados, a Quaresma ela nos pede 3 momentos que se completam, O primeiro é a penitência, porque a gente é um vaso de barro, precioso aos olhos de Deus. A penitência faz com que a gente enfie a mão nesta cumbuca existencial que é as nossas vidas e tire o que não é bom. Isso é a penitência. Mais uma cumbuca vazia, não é? Feito aquele vaso. Todo mundo tem um vaso em casa. E se você não põe uma flor no lugar dele, o que acontece com aquele vaso? Eu me lembro dos vasos da cozinha. Sabe aqueles vasos que a gente compra, né? Bota lá na cozinha. Bem, te trouxe um presente, esse vaso. Não pôs flor. Aí você sabe que eu não gosto de flor morta, né? Não pôs flor, o que acontece? Você vai pôr a conta, o boleto, aquela caneta, não é? Aquela vela, quando faltava luz, vai pondo tudo ali dentro. Vaso vazio é lugar de porcaria. Então você tirou pela penitência e a oração preenche a gente de um sentido novo, do amor de Deus. E aí vem o terceiro passo, quando a gente, cheio, começa a derramar. E a gente derrama aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu, ou seja, a misericórdia de Deus. Então, Quaresma é isso.
Não há o esvaziar se não te houver o preencher. Não há o preencher se não houver o derramar em caridade. E onde está Deus? Onde Deus se manifesta? Quando o rosto do irmão, quando aquilo que ele está passando foi revelado na cruz. O que a cruz revela? A nossa humanidade, a traição, a injúria. A cruz revela o falso julgamento. A cruz revela a doença humana, a desfiguração, a violência, os assassinatos, as injustiças. É a cruz que revela. E é nessa cruz do dia a dia, do rosto do irmão, que eu encontro a manifestação do nosso Deus. E no dia derradeiro da minha vida, eu posso chegar diante dele e dizer: queria ter te visto, que esse rosto bonitinho, bem pintadinho, das nossas artes da Idade Média, da Renascença, mas tu me aparecestes no irmão de rua, no doente, no faminto. Nem sei se o Senhor estava lá, mas eu estendi a mão como se o Senhor estivesse. E aí Ele vai dizer assim para você e para mim: vem aqui, minha ovelhinha querida, vem aqui, vamos para o céu comigo. Que a gente possa aproveitar com muito amor, com muita simplicidade, e nesse pensamento: eu sou um vaso. A penitência deve me esvaziar das coisas, das porcarias. A oração me encher a ponto de eu me derramar também em caridade. Isso é o que Jesus fez. E não esquecer jamais qual é o endereço de Jesus hoje. Em primeiro lugar, é claro, a Eucaristia. Mas quando a gente atravessa aquela porta, o primeiro lugar está no irmão desfigurado. Se aqui ele se transubstancia em pão, lá ele se transfigura em sofrimento, para que nós também o encontremos. Aí a gente fala assim: ai, mas Deus me abandonou. Se tem um pobre te pedindo comida, Deus não te abandonou. Ah, mas Deus, se tem um doente para ser visitado, Deus não te abandonou. Porque é ali que Ele se manifesta, como um dia manifestou o seu amor na cruz por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.